Olá, estamos dando início a mais um programa Bate-Papo com Sidney Fernandes. Sábado e domingo, às 8h30 da manhã, nós temos aqui esse programa um pouquinho maior que um Fagulhas de Luz, que acontece durante a semana de segunda a sexta. Você confere aí nas redes sociais do Sidney, na 87 FM, na Rádio SEAC. Mas o programa Bate-Papo com Sidney Fernandes, somente aqui no nosso canal do YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita, sábado e domingo, às 8h30 da manhã. Muito obrigado pela sua presença. Se você está vindo pela primeira vez no nosso canal, deixe seu like, considere também se inscrever no nosso canal e seguir as nossas publicações aqui também no canal do YouTube. Sidney, para a gente começar a nossa conversa de hoje, a pergunta é a seguinte: a universalidade do ensino dos espíritos foi empregada na produção do Livro dos Espíritos? Seja bem-vindo a mais um bate-papo. Num programa anterior, eu lamentei não ter me lembrado desse termo para identificar o cuidado que o professor Rivail teve na elaboração do Livro dos Espíritos. Aliás, na obra toda, mas principalmente a obra principal, que é o Livro dos Espíritos. Eu descrevi o fenômeno, o cuidado que ele tinha, sem citar o termo que, felizmente, você está citando agora. A universalidade do ensino dos espíritos nada mais é, Theo, do que o cotejamento, isto é, o confronto das respostas, as várias respostas a uma ou várias perguntas que ele elaborava e formulava para as médiuns lá de Paris. E essas mesmas perguntas eram mandadas para outros médiuns, para outras partes do mundo, outras partes da França. E, invariavelmente, não com as mesmas palavras, as respostas eram as mesmas. Ô Sidney, eu estava aqui pensando, você falou do cotejamento, né? A gente imagina o Kardec interrogando os espíritos como uma criança que está começando a descobrir as coisas, que nos pergunta... Às vezes as crianças perguntam várias vezes a mesma coisa, mas o Kardec, ele às vezes insistia também em um assunto para chegar ali naquele ponto. A gente pode dizer que o Livro dos Espíritos, mesmo com as respostas, algumas estão ali pontuadas, mas deixa ainda algo a mais para que a gente possa procurar mais ensinamentos, mais aprendizado, como acontece no Fagulhas, aqui mesmo no bate-papo, você traz as respostas, mas ainda fica aquele gostinho da pessoa de pesquisar, de se aprofundar no assunto. Mesmo perguntando tudo isso, o Livro dos Espíritos ainda deixa, né, essa brecha para a gente continuar procurando, continuar aprendendo, né, Sidney? Eu incluí o Livro dos Espíritos, a leitura do Livro dos Espíritos, no meu Evangelho no Lar. Primeiro porque cada vez que você lê o Livro dos Espíritos é uma novidade. Parece que você nunca leu aquela resposta. Ou então você dá um outro valor às respostas da qual você já conhecia. Eu li inicialmente o Livro dos Espíritos na minha adolescência e tenho estudado o livro assim muitas vezes, ou com obras do Richard Simonetti, ou por exemplo as obras de Emmanuel, que fazem comentários em torno do Livro dos Espíritos. Então, para mim, é uma obra extraordinária, básica. E ele nos traz realmente um guia. E essa universalidade que você citou, de uma certa forma, ela confirma, porque ele comparava as várias respostas e chegava a um ponto comum, a ponto de... ele aguardou alguns anos antes de lançar a segunda edição do livro de 1857, ele esperou 3 anos, porque inicialmente, quantas perguntas nós tínhamos no primeiro Livro dos Espíritos? Poucas, e já em 1860, ele já tinha 1018, dependendo da edição, 1018 ou 1019 perguntas em O Livro dos Espíritos. Então você nota o cuidado dele, tanto na primeira edição, que ele notou assim algumas incongruências. Quando que ele chegou à conclusão de que ele precisaria soltar a segunda edição? Quando ele repassou, colocou-se em contato com outros médiuns além daquelas que estavam ali. O segundo livro, a segunda edição, contou com outras médiuns, né? Não somente aquelas menininhas iniciais. A primeira edição tinha 501 questões, a primeira edição. A segunda edição, que é a definitiva nossa,
como eu falei, tem 1019, em algumas edições tem 1018. Foi lançado 3 anos mais tarde. Isto é, Kardec mais que dobrou o número de perguntas na segunda edição, reorganizando a obra em 4 partes e aprofundando muitos temas: Deus, Espírito, leis morais, esperança, consolações. Então, o cuidado que ele tinha com a codificação foi extraordinário. E não apenas nas respostas você vê um grande conteúdo. Porque o bom entrevistador, e eu vejo isso às vezes você entrevistando o Jorge Salomão, o bom entrevistador é aquele que vai buscar perguntas para cutucar o entrevistado. E Allan Kardec tinha uma cultura extraordinária. Não podemos esquecer que ele era poliglota, falava vários idiomas. Ele era um educador consagrado, foi diretor de escola e estudava paralelamente o magnetismo de Mesmer, estudou durante mais de 20 anos. Então era uma pessoa assim muito culta. Aí não me surpreende que ele tenha esperado durante 3 anos para pular de 501 perguntas na primeira edição e terminar na segunda edição com 1019. E um detalhe, hein? Soltou a segunda edição em 1860. Quando você acha que ele soltou a terceira edição? Em 1860 também. Você deve se lembrar disso porque você me ajudou a fazer a releitura e a revisão do meu livro Luzes em Paris, em que trato desse assunto também. Já estamos nos caminhando para o final do programa, mas eu vou fazer 2 em 1 aqui para você. A gente imagina hoje, lendo o Livro dos Espíritos, a gente se maravilha com algumas perguntas e principalmente com a resposta dos Espíritos. Aí eu queria que você desenhasse assim, o que você acha que sentiu Allan Kardec ao receber essas respostas, né? Eu acredito também que ele ficava cada vez mais maravilhado, daí a vontade de perguntar mais e mais. E você acha que ele repassou algumas perguntas que já tinham, dessas 501 depois quando chegou às 1018, 1019? Teve alguma mudança nessas que já tinham ou só foi acrescentado mais coisas? Não teve mudança, sim. Eu vou citar uma mudança, houve muitas mudanças, mas vou citar uma que inclusive envolve o meu trabalho como orador. Uma certa ocasião eu estava fazendo uma palestra no Amor e Caridade e eu ficava muito incomodado com a presença do Richard Simonetti, né? Uma sumidade como ele estava presente e eu ficava meio constrangido para falar. Ainda bem que eu não ouvi. Ele estava num cantinho escuro ali, sabe onde hoje lá no Amor e Caridade faz o primeiro contato com o entrevistado? Sim. Naquela curvinha ali, naquela mesinha. Ele estava sentado ali, mas estava a luz apagada, eu não ouvi. E eu argumentei na minha palestra que Allan Kardec antecedeu o Darwin ao aceitar a teoria da evolução. Quando eu terminei a palestra, o Richard falou: você está enganado. Como eu estou enganado, Richard? Aqui, ó, peguei o Livro dos Espíritos, aqui, ó. Aqui, ó, Allan Kardec admitindo a evolução das espécies. Ele antecedeu Darwin, porque o Livro dos Espíritos é de 1857 e Darwin lançou, se não me engano, eu não me lembro bem o nome do livro dele, acho que é a Origem das Espécies, acho que é isso. Em 1859, ele falou: você está com a segunda edição de O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1860. Ué, mas a segunda edição, nessa parte, não é igual. Na primeira edição, Allan Kardec, seguindo a corrente geral, ainda não admitia a teoria evolucionista de Darwin. Eu tive que encolher num canto lá e eu fui atrás e fui pesquisar e o velho Richard Simonetti tinha razão. Então, esse é apenas um exemplo, Theo, tentando responder a sua pergunta. Havia muitos assuntos lá na primeira edição que precisavam ser revistos. E não estranhe não, Theo, não estranhe, porque Kardec já dizia assim: se a ciência me provar que eu estou errado, eu vou aderir à ciência. E foi o que ele fez. Ele teve a humildade de alterar essa questão da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Na segunda edição, ele já assumiu a postura definitiva, que é definida até hoje pelos cientistas e também pelo Espiritismo. A evolução do homem vem lá da ameba, passa pelos animais e chega até onde estamos hoje. E o espírito também segue essa regra. Ele também evolui com o passar do tempo.
É isso aí. Muito obrigado você que acompanhou o nosso vídeo, o nosso programa até agora. A gente gostaria que você, se pudesse, deixar um like, deixar um comentário pra gente. E se você gostou do teor do nosso programa, pode compartilhar o vídeo com mais pessoas para que elas conheçam também o nosso trabalho. E no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã, estaremos de volta com mais um programa Bate-Papo com Sidney Fernandes. Até lá!